dia, bem-vindos, nossos amigos que acompanham a programação da Pax via internet. Estamos aqui hoje reunidos para falar um pouquinho sobre Maria Madalena. Para aqueles que não me conhecem ou enfim, estão vendo aí pela primeira vez, eu estou há muitos anos na espiritualidade e há uns 10 ou 15 anos atrás eu fiz o caminho de Maria Madalena a pedido do mestre, e neste caminho eu relembrei uma grande parte da história dela. E todo ano, no dia dela, em julho, nós fazemos uma meditação aqui na Pax para relembrar a jornada dela, da saída da Palestina até o momento da sua ascensão. Mas essa é uma pequena parte da história dela. Há uns meses atrás foi emergindo na minha consciência um outro aspecto do caminho dela, uma outra parte da história dela que era muito importante que ficasse muito clara, apesar de talvez muitas pessoas não concordarem, porque foge um pouquinho dos padrões daquilo que o catolicismo, para aqueles que são católicos, e eu nasci numa família católica, então posso falar do que os católicos passam como a história dela. Nós estamos na era de Aquário, nós estamos num momento de transformação e ela tinha que ressurgir, ela precisava ressurgir, ela está, e esta, pelo que eu entendi, é uma segunda parte, é um outro pedaço da história dela que também não se finda neste pequeno trabalho que nós vamos fazer nessa próxima hora, que tem uma continuidade e que no momento certo virá com certeza. Então eu compartilhei esse pequeno trabalho há um mês ou dois atrás, num encontro só de mulheres, mas obviamente hoje estou vendo aqui que tem um homem, que bom, que chega em outros. Obviamente a história dela não é só para as mulheres, mas é para homens e mulheres, é para todos os seres que habitam neste planeta. Mas foi um encontro muito importante, porque outras palestrantes abordaram aspectos do profano, que nós vamos abordar hoje, e do porquê toda essa culpa que a mulher carrega ao longo das eras, dentro das suas tradições, né, das respectivas tradições da onde essas minhas amigas vieram e trabalham hoje. Então eu vou aqui tentar reproduzir para vocês o que foi falado. Obviamente nunca é igual, mas existem aspectos que hoje vão estar sendo abordados e que eu espero que de alguma maneira cada um possa refletir sobre essas informações, podemos chamar assim, e aquilo que bater no seu coração é a sua verdade. Bom, então vamos fechar os olhos por alguns instantes, vamos inspirar e expirar profundamente, vamos nos entregar à música, a esses acordes que trazem muito a lembrança dos cátaros, de quem Maria Madalena foi também uma líder, os cátaros que sustentaram a crença de Madalena e a pregação que ela trazia e que ela havia aprendido de Mestre Jesus, que sustentaram isso até as últimas consequências, lembrando, e ela lembra sempre o episódio em que, para não desvirtuar essa crença, dezenas de cátaros morreram na fogueira, e essa frequência dessas músicas trazem muito esses altos e baixos da trajetória dela neste planeta e ao longo dos tempos. Vamos visualizar que no centro do universo desce um imenso tubo de luz azul cobalto que nos envolve completamente na chama da proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na planta de nossos pés, uma imensa plataforma de luz violeta que transmuta, purifica e queima tudo em nós à nossa volta, que não seja paz, harmonia, equilíbrio, discernimento, amor e luz. Vamos abrir o nosso coração, no imenso sol rosa na chama do amor, e irradiar amor e luz a todos os seres aqui presentes. Agradecendo do fundo dos nossos corações por todas as bênçãos que estamos recebendo neste dia de luz e por todas as bênçãos que temos recebido ao longo de todos os dias de nossas vidas. Visualizemos no centro da sala a Mãe Terra, totalmente envolta na chama rosa do amor incondicional, verde da cura,
dourado de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres, em todos os reinos e dimensões, vibrem conosco agora. E nós invocamos pela presença e bênçãos de todos os seres da grande fraternidade branca, do nosso bem-amado Mestre Germain, que nos orienta, nos ilumina e nos abençoa a cada passo de nossas vidas, por toda a luz do bem-amado Mestre Lemuel, na força de todos os seres elementares, do fogo, da terra, da água, do ar e do éter, pela amada Pena Branca, pela Mãe Divina, pela nossa bem-amada Maria Madalena, aspecto da Mãe Divina, e pela sua alma gêmea, Mestre Jesus, que a força infinita da luz destes seres tão especiais possam, através de nós, levar para todo esse planeta amor, compreensão e, mais do que tudo, o resgate do sagrado em cada filho da terra. Meu amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome de servir a luz. Meu amados seres aqui presentes, gratidão eterna pela possibilidade de servir. Visualizemos no centro da sala uma terra totalmente envolta na chama branca da paz. Ao redor da sala, um círculo branco de luz na chama da harmonia. E ao redor de nossos corpos, um círculo de luz branca que nos sela na força da paz, da harmonia e da perfeição. E vamos inspirar e expirar profundamente. Abrir os nossos olhos e vamos então conversar um pouquinho sobre este ser de luz, Madalena. Essa palestra se chamou, a gente tem que dar um nome para tudo, né? Nós vivemos no mundo da ilusão, na terceira dimensão. O tema dela foi o caminho do reencontro do sagrado. Caminho do reencontro do sagrado. E a primeira pergunta que a gente se faz, né, é: o que é sagrado e o que é profano? Né? Por que nós buscamos o reencontro do caminho do sagrado? Por que o profano é tão presente na vida do ser humano? E nós podemos encontrar inúmeras definições para sagrado e para profano, mas eu penso que em uma palavra a gente pode condensar isso. O que é sagrado? Para mim, sagrado é aquilo que é inviolável, aquilo que não é tocado, aquilo que não pode ser tocado, aquilo é sagrado, né? Diferentemente, o profano é aquilo que manifestamos quando nós invadimos, nós violentamos aquilo que é sagrado. Então, nós transformamos o sagrado no profano. E é isso que a humanidade fez ao longo dos tempos, no que tange a figura do aspecto feminino de Deus, que é a mulher. O que aconteceu ao longo das eras com o sagrado feminino? A gente não pensa, a gente não reflete sobre isso. Nós, mulheres, né, vivemos ainda, achamos que ilusoriamente somos livres, estamos equiparados aos homens, mas nós não voltamos ao passado, nós não refletimos o que aconteceu com o sagrado. Porque se a gente não reflete sobre isso, nós vamos continuar vivendo uma ilusão. Nós vamos continuar vivendo a ilusão de que somos livres, nós vamos continuar vivendo a ilusão de que finalmente nos libertamos do jugo masculino, né? Quando na verdade a nossa liberdade, o sagrado em nós não tem nada a ver com o jugo masculino, não tem nada a ver com o homem, nada, né? E nós fomos aceitando isso ao longo do tempo, e a gente vai ver isso, mas para que a gente possa reencontrar o sagrado, nós precisamos voltar. E se a gente vai lá na Torá, no Velho Testamento, nós vamos ver lá em Levítico 19:2 uma afirmativa que ressoa em nós, né? Que vem da fonte interior do Criador: sagrado sereis, pois sagrado sou eu, vosso Deus. Então, somos todos sagrados, só que nós não vivenciamos o sagrado. E não adianta a gente olhar para essas conquistas ilusórias, né, que nós tivemos ao longo dos tempos e achar que nós resgatamos o sagrado. Não, nós não resgatamos o sagrado. Nós continuamos carregando a culpa, nós continuamos com medo. E o medo está aí. Apesar da gente envolver esse medo em múltiplas camadas, mas ele está aí.
ele se manifesta nos momentos menos esperados da vida de cada uma de nós, em qualquer circunstância, em qualquer classe social, em qualquer situação. Se a gente parar para pensar, se a gente mergulhar naquilo que somos, nós vamos perceber, nós vamos sentir esse medo. O medo está lá, né? Então, se o medo está aí, o sagrado não está. Porque o sagrado nos devolve a plenitude, porque nos devolve a consciência daquilo que nós somos. Então, não há como compreender a nossa trajetória como mulher ao longo dos tempos sem retornar à semente, né? Sem retornar lá ao princípio. Não existe como. Nós nunca vamos entender uma série de mulheres que nós tivemos ao longo do tempo como líderes, mas nós estamos falando hoje de Maria Madalena. Nós nunca vamos entender verdadeiramente Maria Madalena se a gente não voltar à semente, se a gente não retornar ao passado, se a gente não retornar à história para entender no presente aquilo que ela representa. Então é esse o trabalho deste momento. A gente tem que dedicar alguns momentos da nossa conversa para voltar no passado. Não adianta começar a falar de Maria Madalena já neste momento, se a gente não tem consciência daquilo que está lá no passado. Muitas pessoas que estão aqui, que já acompanharam cursos de cabala que eu dou aqui nessa casa, ou palestras minhas, já entendem isso e já resgataram isso. Mas eu tenho que voltar a isso, preciso falar disso, para que todos, né, homens, mulheres, aqueles que nos assistem, que nos assistirão, possam partir de alguma coisa muito sólida, porque é a verdade, para poder, então, reconhecer essa trajetória. A gente tem que voltar lá em Gênesis, a gente tem que voltar na Torá, a gente tem que voltar no capítulo 1, a gente tem que voltar no momento da criação, e a gente tem que reler rapidamente. Eu não vou reler isso, porque não é objeto do nosso trabalho hoje, os versículos de 1 a 31, que vão relatando todo o processo da criação, inclusive a criação do homem macho, fêmea. Quando essa criação, nós temos a informação que ela reflete a semelhança com Deus, que na verdade é uma primeira criação que não somos nós, quer dizer, não somos nós, não se refere a nós, não se refere a Adão e Eva, mas se refere a Adam Cadmon, se refere, para aqueles que conhecem a árvore da vida, o fluxo que vem de Keter. Se tiverem interesse, leiam isso, a gente encontra no Google, em qualquer, na Torá, enfim, é muito fácil de encontrar. O que nos interessa, na verdade, é o capítulo 2, né? Que quando já Deus criou tudo, Ele santifica o sétimo dia, e nós reconhecemos então que essa foi a origem do céu, da terra, de toda a criação. Capítulo 2, né? É importante que fique na nossa mente. A partir daí, né, da criação de tudo, é que Deus criou o homem, criou Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o hálito da vida, e foi o homem alma viva. Nós estamos aí em Gênesis 2, versículo 7. Isso é importante que a gente tenha na mente. E exatamente no capítulo 2, 2, versículo 16, Deus ordena ao homem, ordena a Adão: de toda a árvore do jardim podes comer, e da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque o dia em que comeres dela morrerá. Isso aqui é fundamental para a compreensão de todo o nosso processo de transformação. Veja, você pode comer tudo, Adão, menos da árvore do conhecimento. Por quê? Do dia em que você comer dela, você morrerá. Então, aqui já está mencionado, já está muito claro que Adão ia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia em que comeres, morrerás, né? E só depois disso é que o Eterno, da costela, criou a mulher, criou Eva. Então, e aí, né, Adão e Eva e toda aquela história que a gente conhece, aquela história que nos jogou nas costas toda a culpa do retorno, né, do nosso retorno ao mundo do bem e do mal.
É fundamental que a gente compreenda que a gente chegue no verdadeiro sentido do que foi o pecado original. Vejam, quem tinha a proibição de não comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento? Só Adão. Nós esquecemos disso. Eva foi criada muito depois. Eva não tinha o impedimento de comer da árvore do bem e do mal. Ela podia comer da árvore do bem e do mal. Então esse é o primeiro aspecto que a gente precisa parar para pensar. Uau! Aí já começa a emergir em nós o reconhecimento de que, poxa, nós não somos culpadas de Adão ter comido. Ele comeu porque ele quis. Eu fui lá, peguei a maçã, não tem impedimento de pegar, ofereci, ele comeu porque ele quis. É certo? Mas aí, na verdade, o pecado original não se deu no momento em que Adão comeu a maçã. Mas se deu, dizem os cabalistas, no momento em que Adão se escondeu. Quando ele se escondeu, e Deus perguntou, onde estás? Ele, Adão, rompeu a unidade que ele tinha com a força da criação. Até aquele momento, o Criador e a criatura estavam unidos. No momento em que ele se escondeu, no momento em que ele não respondeu ao Criador, Adão rompeu esta unidade. E foi aí, este é verdadeiramente o pecado original. Ali foi rompido. Ali, a Eva, nesse momento, e passamos muito rapidamente para isso, a Eva, Deus só determinou 4 maldições, que também estão fáceis de encontrar, e não é o momento da gente ler, da gente entrar sobre isso. Mas ele disse à mulher, só passando: multiplicarei a tua sofrer a tua concepção, com dor darás à luz a filhos, e para teu marido será o teu desejo, e ele dominará a ti. Essas foram as maldições que ela recebeu. Nós nos esquecemos também que essas 4 maldições foram retificadas pelas 4 matriarcas, figuras que vieram para muito mais do que isso. Mas a retificação das maldições que Deus impingiu a Eva foram feitas pelas 4 matriarcas: Sara, Rebeca, Rivka, Leia e Raquel. Então, nós poderemos um dia entrar em maiores detalhes, e aqueles que quiserem podem procurar. Mas então a grande pergunta que fica é a seguinte: tá bom, então de onde vem o pecado? Então de onde vem a nossa culpa? Né? Aquela culpa de que somos os responsáveis pelo pecado de Adão e Eva, que somos responsáveis por Adão ter comido a maçã e ter saído do paraíso. Essa culpa que a gente carrega desde então. Né? Tá aí, a culpa está aí no seu DNA. Todos nós carregamos essa culpa. A culpa de ter sido a causadora, né, dessa ruptura do ser humano com Deus. Olha só. Olha só o peso disso. Se elas retificaram as 4 maldições, a pergunta é essa: o que nos fez menores? O que nos fez pecadoras? E nos tornou escravas e submissas? O que nos fez pensar que nós somos servas, inferiores aos homens? É a grande pergunta. O que aconteceu? Né? Esta má interpretação, para não dizer uma coisa mais contundente, mas a interpretação equivocada do pecado de Adão e Eva, ao longo das eras, foi aumentando a nossa culpa, foi aumentando. Por que foi aumentando a nossa culpa? Porque foi aumentando a separação entre o ser humano e Deus. Nossa culpa foi aumentando, e nós fomos então, de alguma maneira, mesmo que violentadas, nós fomos submissas, ou nós somos submissas, né? Porque sempre
no nível do nosso inconsciente, emergia para o nosso consciente a responsabilidade. A responsabilidade da dor, do sofrimento, do limite, da separação, da falta, das guerras, de tudo. Quem é a responsável? Quem seria responsável? Isso foi sendo alimentado, nós mulheres, né? E a gente está encarnada para fazer o quê? Nós chegamos num ponto da nossa evolução em que a gente está encarnada para resgatar a consciência de quem somos. E para tanto, a gente precisa sair dessa escravidão, que não é uma escravidão física, porque é muito pior, é uma escravidão muito sutil, é uma escravidão mental, é uma escravidão psicológica, é uma escravidão que está lá, arraigada no meu DNA. E eu só posso fazer isso quando eu reconhecer, né, que eu sou a parte feminina do Criador, eu sou o aspecto feminino de Deus, eu sou perfeita, eu estou aqui sem culpa. Esta culpa que me foi impingida não é real, não é minha, né? E eu estou aqui para ser feliz. Nós ouvimos isso o tempo todo. Estamos aqui todos, homens e mulheres, para sermos felizes. A gente não ouve isso? A nossa meta nessa feliz é conseguir a plenitude. Quando eu conseguir a plenitude, quando todas as faltas forem transformadas na minha vida, eu vou ser feliz. Só que não adianta eu pregar isso se eu não entender que a minha felicidade está condicionada à minha compreensão, né, desde lá de trás. Que eu preciso tirar, expurgar da minha vida o pecado, né? Por isso que a figura de Madalena é uma figura tão contundente, porque ela passou a ser o quê? O símbolo do pecado. O símbolo do pecado. Alimentado durante vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, né? Este símbolo surgiu, e a gente vai ver, né, numa situação que, ora meu Deus, mas a sociedade alimentou, o ser humano alimentou, a igreja alimentou, né? Então como é que a gente vai resgatar tudo isso? Isso é o que Maria Madalena nos traz, com consciência, perdoando, porque não adianta, isso já, o que foi já foi, o perdão é absolutamente necessário, e expressando amor. Este é o legado de Maria Madalena, esse é o legado que nós não compreendemos quando ela esteve no planeta. Por que a gente não podia compreender? Porque a gente não compreendia o sentido do pecado original, porque a gente não compreendia a manifestação de Adão e Eva, porque a gente não compreendia essa história. Então o legado dela ficou aí, adormecido. Mais de 2000 anos foram necessários para que a gente possa começar a gente atingir um nível de consciência, para que a gente possa começar a pensar, refletir sobre o legado dela. Mas é uma coisa tão forte, é uma coisa tão expressiva, que se passaram décadas e décadas, anos e anos, séculos, e ela esteve sempre presente. Todas as gerações conhecem Maria Madalena, no momento em que ela encarnou, até o nosso tempo. Todas. De alguma maneira nós conhecemos Maria Madalena, de alguma maneira nós sabemos, né? Maria Madalena é sinônimo de pecado. O que emerge na consciência do ser humano quando se fala Maria Madalena? Né? Ah, para de ser como Maria Madalena. Ai, é muito sério isso. É esse legado que a gente precisa, né? A gente luta, né? A gente guerreou aí, uma guerra insana para conseguir sair daquela situação de serva e me equiparar ao homem. Ou melhor, né? Na verdade, o que a mulher quis é ir para o outro extremo, é ser igual ao homem. O que a gente ganhou nessa guerra? Mais trabalho, muito mais. Porque você não deixou de ser a mulher pecadora, subserviente, que cuida do lar, dos filhos, que atende os pedidos do marido, do companheiro, do filho, do namorado, do sei lá quem. E você assumiu uma posição de mando, que é a posição exercida pelo homem desde todos os tempos, por causa do pecado original, e você assumiu dupla responsabilidade. O que você ganhou com isso? Só ganhou mais trabalho. Porque dentro, no fundo, você continua sendo a pecadora, a culpada. Claro, né?
você vai tentar um trabalho que se diz, entre aspas, é só de homem, como é que o diretor, o presidente, o chefe vai olhar para você? Ele vai olhar para você como ele vai olhar para o outro rapaz que está sentado na sala de espera e vai passar pela mesma entrevista? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que a gente tem que provar que a gente é muito, muito, muito melhor para conseguir uma tolerância que aos poucos vai se abrindo, né? E então essa liberdade, essa equiparação, não, agora somos iguais aos homens. Eu não quero ser igual ao homem. Eu não sou igual. Espiritualmente eu não sou igual, fisicamente eu não sou igual. Isso é uma coisa que a gente tem que refletir também. Nós não viemos no planeta para sermos iguais. Nós viemos no planeta para nos completarmos. Então, guerrinha perdida, minha gente. Só ganhamos trabalho. E aí a gente chega, bom, para que isso tudo possa ser verdadeiramente transformado, para que eu possa verdadeiramente simplesmente ser a mulher dona de casa se eu quiser ser a mulher professora se eu quiser ser a mulher executiva se eu quiser ser a mulher soldado se eu quiser ser a mulher faxineira se eu quiser ser, o que eu quiser, esse é o aspecto. Eu posso ser tudo, mas eu tenho que compreender isso, porque senão eu sou incapaz de pleitear tudo. No fundo nós aceitamos, né, esse espaço, pequeno espaço que nós conquistamos com essa guerra doida, e que a gente tenta preservar, mas no fundo, né, quando a gente é preterida, lá no fundo, será que eu tenho mesmo essa capacidade? Sejamos honestos. É isso que bate no nosso, porque está no nosso DNA, gente. Então, a gente precisa reconhecer quem ela é. Ela veio para isso, ela está aí, e esse é um momento em que ela ressurge gloriosa e a verdade vem à tona. E a partir dessa verdade, o mundo muda. Né? Precisamos reconhecer quem ela é de verdade. Para a Igreja Católica, ela era a prostituta, como Eva, né? No outro sentido, o sentido da sedução. Eva seduziu Adão, né? Então, essa prostituta, essa pecha que a Igreja Católica impôs, né, a Maria Madalena, como uma forma de manipular, inclusive os homens. Né? Quando a gente busca resgatar o caminho de Maria Madalena e de Mestre Jesus, e eu acho que é só resgatando esse caminho que a gente verdadeiramente tira o Mestre Jesus da cruz, porque nós não queremos, nós sabemos que o Mestre Jesus não veio, e o símbolo maior do Mestre Jesus não é o Mestre Jesus na cruz, mas ele ainda está na cruz, gente. Vai lá na Via Dolorosa e entra na igreja, sabe? Tem milhares de pessoas cultuando isso. Ele só sai da cruz quando se compreender quem verdadeiramente foi o Mestre Jesus e quem foi Maria Madalena. De verdade, sem essa conveniência que foi utilizada por aqueles que detinham o poder, né, para conservar essa distância. Os homens podem, os homens são os poderosos e as mulheres são subservientes, as mulheres não podem. Né? Então vamos ver um pouquinho o caminho dela, vamos entender um pouquinho. E a gente começa a compreender ela fazendo algumas reflexões como essas que estão aí. Se as matriarcas corrigiram as 4 maldições, por que a situação da mulher piorou ao longo do tempo? Porque na era de peixes, o ser humano não compreendeu a mensagem de Mestre Jesus. Por que Maria Madalena encarnou naquele tempo? O que ela verdadeiramente veio mostrar? Porque os evangelhos apócrifos se referem reiteradamente a ela. E aqui nós vamos ver, e para sermos honestas, nós vamos ter que falar sobre os evangelhos aceitos pela igreja e os apócrifos.
Todos são evangélicos, todos trazem uma parte da verdade. Só que a gente vai ver que no momento em que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, todos só se aceitaram 4 evangélicos. Uma grande conveniência da igreja, porque colocavam o Mestre Jesus numa postura que a igreja queria, que não era a postura dele. A gente chega lá. Mas por que, quando a gente começou a descobrir os apócrifos, que são aqueles que não são os evangelhos não aceitos pela igreja, por que eles se referem reiteradamente a Maria Madalena? Por que em Pistis Sophia, e não sei se algum de vocês tiveram acesso a Pistis Sophia, que é a conversa de Jesus depois que ele saiu deste plano com os seus discípulos, os verdadeiros ensinamentos de Mestre Jesus são refletidos em Pistis Sophia. Por que em Pistis Sophia Mestre Jesus fala com Maria Madalena mais vezes do que a soma de todos os outros discípulos que estavam presentes? Por quê? Por que a igreja foi edificada por Pedro, pedra, matéria, se sobrepondo ao Espírito? Porque o profano não pôde ser reincorporado ao sagrado na igreja de Pedro. Quem vivenciou esse papel e recebeu a autoridade para mostrar o caminho? Quem recebeu de Mestre Jesus esse papel? Essas são algumas indagações que a gente precisa ter aí na mente e começar a refletir sobre elas. Elas têm um peso muito grande. E a partir dessas reflexões a gente começa a buscar a verdade, a gente começa verdadeiramente a buscar. Esse é um tempo que a gente não continua a nossa jornada, é um tempo limite, né? Do salto quântico, se a gente não resgatar a verdade, em todos os níveis da nossa consciência. E essa verdade é fundamental para que a gente possa crescer. Então vamos lá. Anos atrás, como eu disse para vocês, em Malta, ela pediu, né? Conte a minha história. Né? Hoje ela fala, eu trago a luz do novo tempo. E é esta segunda parte da história dela que a gente vai conversar pelos próximos 45 minutos, 50 minutos. Isso é verdadeiro, a gente não pode esquecer. Ela traz a luz do novo tempo. Porque ao resgatar, ao colocar Maria Madalena no lugar em que ela deveria estar, desde a caminhada dela ao longo, lá com o Mestre Jesus, lá atrás, 2000 anos atrás ou mais, nós vamos começar a reconhecer quem verdadeiramente somos. E, consequentemente, os homens também. Porque os homens receberam uma carga muito grande com tudo isto. O outro lado, o aspecto masculino, absorveu alguma coisa que não é verdadeiramente da natureza dele, homem. E por isso que eles estão meio alardeados, meio né? Com essa guerra das mulheres, eles ficaram meio perdendo o rumo um pouco, né? E aí você vê homens, para não ser aquele macho que culpa a mulher pelo pecado original, exercitando atividades que são das mulheres, não porque ele quer, não porque ele fala, poxa, qual é o problema de eu trocar uma fralda, de eu fazer uma comida, mas porque a consciência dele fala, poxa, coitada, eu vou dar uma mão. Então, neste momento em que ele pensa, coitada, eu vou dar uma mão, ele está exercitando, né? Ele está alimentando, ele está ali colocando mais lenha na fogueira, porque é a verdade que ele também traz, é a verdade que ele conhece. Então, eu vou te ajudar porque eu sou boazinha. É mais ou menos isso. Né? Porque eu entendo que você está sobrecarregada. Também não é por aí, né? Então vamos lá. Para que a gente possa, então agora eu vou avançar um pouco na história. Eu vou lá ao concílio de Nicéia em 325 da era cristã. Vamos avançar um pouquinho para que a gente possa compreender depois a trajetória de Maria Madalena e o nosso presente. Não se esqueçam disso. Isso é fácil de ir lá e constatar e confirmar a veracidade. O concílio de Nicéia, em 325 da era cristã, colocou fim ao cristianismo primitivo, que era o cristianismo nazareno, o cristianismo gnóstico, o cristianismo que existia verdadeiramente na época de Jesus.
né? Nesse concílio surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, 325 da era cristã. E neste concílio, a Igreja Católica Apostólica Romana, naquele momento criada, e os líderes desta igreja, naquele momento, só reconheceram 4 evangelhos: o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. Neste momento, da criação da Igreja Católica Apostólica Romana e da confirmação somente desses 4 evangelhos, a Igreja Católica excluiu dezenas de evangelhos, dezenas de tratados gnósticos. As mulheres foram colocadas, a partir da criação da Igreja Católica Apostólica Romana, no segundo plano. Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Excluindo João nesse momento. Mateus, Marcos e Lucas apresentavam nos seus evangelhos, é fácil só lá e ler, um Jesus como um homem enviado por Deus, né? É o que Mateus, Marcos e Lucas falam. Jesus era um homem enviado por Deus. João já fala outra coisa. Ele apresenta Jesus próximo da posição de um Deus, sustentando a posição dos vencedores da grande guerra que teve nesse concílio de Nicéia, onde existiam, obviamente, líderes que queriam isso e líderes que não queriam isso, que queriam continuar com os princípios da igreja primitiva, que eram os princípios trazidos pelos gnósticos e pelos nazarenos. Então, ali no concílio de Nicéia, gente, Jesus foi considerado Deus, tá? Ele, nascido do Pai antes de todos os séculos. Neste momento em que Jesus foi considerado Deus e não um homem, começaram os problemas da Igreja Católica com as mulheres. Por quê? As mulheres eram reconhecidas como Mestre Jesus. As mulheres pregavam como os homens pregavam. As mulheres, elas tinham todos os poderes que os homens tinham. Elas curavam, elas pregavam, elas acompanhavam o Mestre Jesus. Elas estavam, na verdade, elas apareciam e elas eram mencionadas na mesma proporção dos homens. Só que, no momento em que foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana, isso não interessou mais. Por quê? Porque interessava a igreja por Jesus na situação de um Deus. E Deus não pode casar. Deus não pode. Deus é Deus, é perfeito. E toda a trajetória de Mestre Jesus, todo o fato dele ter nascido de um corpo, dele ter vindo à luz como todos nós viemos, e que era grande, uma parte da missão dele de demonstrar que ele era um homem como todos nós, homem e mulher, somos, e que como homens e mulheres poderíamos atingir aquilo que ele atingiu. Tudo isso foi jogado no lixo, né? Porque ele era Deus. Intermediários. Como é que Deus, né, podia falar diretamente com nós, meros mortais? E os intermediários eram quem? A Igreja Católica Apostólica Romana. Perdão, aqueles que são tradicionalistas nesse sentido. Mas a verdade, uma hora surge, né? Uma hora a verdade tem que vir. Bom, então a partir daí... e um outro dado. Se a gente avançar um pouco na história, no século VI, este é o ponto fundamental para a gente entender toda essa história de Maria Madalena, e toda a história, né, e ter apagado toda a história do pecado original e da presença das 4 matriarcas, né? Não esqueçam desse senhor, Papa Gregório I, aliás, muita gente deve ter ouvido falar nele. Na homilia 33, de 21 de nove de 591, na Basílica de São Clemente, em Roma, ele afirmou categoricamente que Maria Madalena era uma prostituta arrependida. Ele fez uma confusão, na verdade, e eu não vou entrar nesses detalhes, com as informações de 2 evangelhos, enfim, ele fez uma confusão. Havia interesse em tirar essa mulher, né? Colocar lá, esconder esta mulher da história da Igreja Católica, porque como é que a Igreja ia sustentar
uma vida normal de Mestre Jesus como um ser de luz caminhando no planeta, com a presença do lado dele, de Maria Madalena e de tudo que ela representou, de tudo que as mulheres representaram naquele tempo, não havia o menor interesse. Então, se você vai lá, ó, nos canônicos e nos apócrifos, você vai ver, e vai lá e confirma, que nem os canônicos, nem os apócrifos, em momento nenhum se referem a Maria Madalena como prostituta. Vai lá, ó. Eu até citei alguns trechos aí, é só anotar e ir lá procurar, eu não vou ler porque a gente não tem tempo. Na palestra, no trabalho que eu fiz, eu até compartilhei isso, mas isso é muito fácil. Vai em Mateus 27, 55 e 56. Vai em Marcos 15, 40 e 16, 1, 11. Vai em Lucas, vai em João, vai em Filipe, vai em Tomé. Vai e em outros apócrifos. Eu estou citando só alguns, né, canônicos e apócrifos. Vai lá e vê como é que eles se referiam, ou como eles se referem a Maria Madalena. Em nenhum momento você vai encontrar nenhuma insinuação de que ela fosse uma prostituta. Né? Isto ficou na cabeça e no nosso DNA pela afirmativa do Papa Gregório I. Naquele tempo não existia imprensa, não existia nada escrito. O Papa era a figura máxima. O que o Papa falava era lei, porque ele era o representante divino de Deus na Terra. Como é que alguém poderia questionar uma afirmativa do Papa de que Maria Madalena era uma prostituta? Não, ninguém questionou. A aceitação foi total, global. Então, a partir desse momento, né, além de as mulheres terem sido colocadas no segundo plano, quando a Igreja Católica Apostólica Romana escolheu só aqueles 4 evangelhos, além disso, a Igreja alimentou esse adjetivo de prostituta para Maria Madalena. E isso ninguém contestou. Maria Madalena passou, a partir do concílio, de 21 de 9 de 591, nesse concílio, passou a ser a prostituta. E lá já, na aceitação dos 4 evangelhos, Mestre Jesus, pelo Evangelho de João, que foi aceito pela maioria daqueles que detinham o poder na igreja, passou a ser, não um homem que caminhava no planeta, mas um Deus. Então, com essas informações que são básicas, a gente volta no tempo e vai resgatar a história dela. Então, é muito importante que a gente tenha esses 2 aspectos. Que a gente volta à semente e veja lá qual foi o problema do pecado original, que a gente volte à criação da Igreja Católica e veja o que aconteceu no Concílio de Nicéia, porque, se vocês parem para pensar, há muito pouco tempo começaram a surgir os apócrifos. Ninguém tinha acesso aos apócrifos. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Então, o que norteou o passo dessa poderosa igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, foram os 4 textos que eles aceitaram, e que estão aí no Novo Testamento. Sem compreender isso, a gente não consegue compreender Maria Madalena, a gente não consegue compreender Jesus, a gente para de ficar perplexo quando alguém diz que Jesus era um homem como outro qualquer. Ele não é Deus? Não, ele é Deus. Ele é um ser de luz. Quantos seres de luz passaram pelo planeta? Ele veio com uma missão especialíssima, mas ele não era Deus. Como a Igreja Católica sempre alimentou. Então vamos lá, vamos voltar no tempo. Alguma questão até aqui? Alguma coisa que não ficou claro? Diga. Só para reforçar, hoje está sendo cogitado pelas autoridades católicas de conceder o tipo de cartas a senhores casados na Amazônia. Começa aquela reversão, né? Começa aos poucos, esse entendimento tem que voltar, porque senão não se chega à verdade. Se não se chegar à verdade, a Igreja Católica vai. Aliás, a gente percebe como a Igreja Católica Apostólica Romana perdeu espaço.
ao longo do tempo, né? Agora, eu acho que muita coisa está sendo refletida, e esse Papa Francisco realmente é um ser de luz, e eu penso que ele vai, apesar de toda a guerra interna no Vaticano, ele vai conseguir clarear muita coisa, mas enfim, a Igreja Católica precisa sair dessa casca e perceber que, né, que o Concílio de Nicéia sacramentou muita mentira, né? Para a gente entender a Maria Madalena, a gente precisa ir nos apócrifos, né? A gente precisa, mais especificamente, tem dezenas de textos, mas esses 4 textos que eu menciono aí, a Pistis Sophia, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de João e o Evangelho de Tomé, que é na verdade, o Evangelho de João é um canônico. Mas a gente precisa, na verdade, sem nenhum preconceito, ver tanto os apócrifos como os canônicos, para ser justa. Porque é muito fácil você... existe menção de Maria Madalena nos canônicos, né? E existe, nos apócrifos, a gente consegue perceber melhor o verdadeiro papel que ela representou, que nos canônicos, o único papel relevante que Maria Madalena representa, e que não podia ser escondido, é que foi a primeira pessoa a ter contato com o Mestre Jesus depois da ressurreição. Só isso. Né? Não tinha como esconder isso, né? A Igreja Católica não tinha como esconder isso, então isso ficou lá. A parte disso, né, as referências não existem. A gente vai vendo nos apócrifos, principalmente, como é que ela foi, como é que essa mulher foi mudando, né? Como é que de mulher ela passou a discípula, irmã, mãe, companheira, preferida do mestre, sábia, apóstola dos apóstolos, visionária, iniciada, a Sofia, esposa do Logos, né? A gente vai resgatando isso nesses textos, né, que eu mencionei, em João, em Filipe, na Pistis Sophia. E Pistis Sophia é tão interessante porque ela questiona o Concílio do Mestre Jesus 83 vezes. E ele responde a ela 83 vezes. E as questões que ela levanta, ali você percebe a sabedoria que essa mulher tinha, a luz que essa mulher tinha, a compreensão que ela tinha dos ensinamentos de Mestre Jesus. Como ela, a partir do reencontro com o Mestre Jesus, como ela galgou, né, estes degraus que a transformou de uma mulher independente para a época, que era inaceitável para a igreja, para os homens, para o poder da época, né? Inaceitável mulheres independentes. Mas a mulher independente que ela era, porque ela vinha de um berço onde inexistia problemas financeiros, vamos dizer assim, como ela foi se transformando, como esta, né? Aí a igreja fala dos 7 pecados, e como é entendido o pecado, o que verdadeiramente quer dizer a expulsão dos 7 pecados. O pecado, na palavra, no sentido mais profano, mas exatamente essa transformação que ela foi, e que é a transformação que todos nós buscamos, né? Sair daquele patamar do limite da mulher, do homem e mulher, daquele limite, né, que nos foi imposto pela separação, e galgando esses degraus, e buscando o conhecimento, sendo a discípula, porque a gente vai aprender a abrir o caminho com alguém que nós chamamos de mestre, professor, o que seja, né? Sendo esta pessoa, essa buscadora, né? É aí que a gente vai transformando os nossos limites, que na verdade são os nossos pecados, né? A nossa consciência limitada, que diz que a gente não pode, que a gente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, que a gente, enfim, que a gente não tem o poder, né, do ser de luz que somos. Nós somos contraditórios, nós afirmamos, eu sou um ser de luz,
Mas eu não aceito que eu tenho os poderes de um ser de luz, que eu posso curar, que eu posso transformar, que eu posso mudar. Aqui nessa casa, o Mestre Saint-Germain e outros seres de luz que atuam aqui, todas as vezes que eles vêm, eles santificam as nossas mãos para que a gente possa abençoar e curar. Quem conhece essa casa, quem conhece os ensinamentos da fraternidade, quem conhece a Carmen do São Balesteiro, sabe disso, né? Ele abençoa, eles abençoam. Por que eles abençoam toda vez que eles vêm? Acho que não sabe isso. Vocês já se perguntaram por que toda vez que eles vêm, eles abençoam nossas mãos para que a gente possa abençoar e curar? Porque nós não acreditamos nessa possibilidade. E a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, eles nos relembram: você pode. Você está afirmando que você é um ser de luz. Por que você não cura? Por que você não se cura? Por que você não ajuda a curar os outros? Por que você não faz aquilo que as mulheres que andavam com o Mestre Jesus faziam? Elas eram curadoras. Elas curavam. Elas receberam, elas reconheceram esse poder, elas foram instruídas para usar esse poder e elas utilizavam. Por que lá de Melquisedeque, quando se manifestou primeiramente nesse Brasil, nessa casa, pelo menos publicamente, através da Carmen, ele disse: vocês são os curadores professores, os professores curadores, que vieram para abrir o caminho. Por que a gente não acredita nisso? Por que tem que ser reiterado sempre? E você usa, mesmo ouvindo isso, sempre? Você usa as suas mãos para curar, para abençoar? Não. Mas o mágico, nessa trajetória... Então aqui não interessa, sabe? Eu não vou entrar na polêmica, porque eu acho que as pessoas... a gente desviaria o assunto para uma polêmica que não é por aí, né? Mas Jesus era casado, não era casado com Maria Madalena, eles tiveram filho, não tiveram filho, ele voltou a viver com ela depois da ressurreição, no sul da França, ele não voltou. Isso não é o objeto neste momento. Tem resposta a isso? Tem resposta. Mas a gente precisa avançar no nosso conhecimento, na nossa compreensão, para buscar essas respostas. Não só porque alguém falou, não só porque alguém mencionou, mas porque eu posso resgatar isso. Tá? Mas aqui o momento é assim: o que essa mulher representou ao lado de Mestre Jesus? Por que ela era a preferida? Porque ela era mulher, porque ela era rica, porque ela era bonita? Não, porque ela era sábia, porque ela compreendia a mensagem, porque ela já tinha um patamar de consciência que ela reconhecia o oculto e absorvia isso. Hoje, né, dentro dessa concepção da Eva pecadora, todas nós pecadoras e tudo mais, quando se fala, não, Maria Madalena era a preferida de Mestre Jesus, você já vê assim um sorrisinho. Porque a preferida, no nosso mundo da terceira dimensão, é sempre encarada como a pecadora. Ela é a preferida do chefe. Ninguém vai buscar saber da competência, do trabalho, do que ela fez, do como ela rala. Ela é a preferida do chefe. Ela é casada com aquele cara poderoso. Por isso que deram esse cargo para ela. Vocês não ouvem isso? Eu ouço. Já ouvi muito isso. Já passei por isso. Já passei por isso. Bom, então, o que eu queria dizer é que a gente precisa, depois de todo esse mergulho, a gente precisa mergulhar no Evangelho de Maria Madalena, o apócrifo, as poucas partes que sobraram. Por quê? Porque quando você lê, quando você mergulha naquilo que ela falou, naquilo que ela deixou, você percebe a enorme diferença, como ela estava anos-luz à frente de tudo e de todos, como ela compreendia o que era este planeta, o que era viver nesse planeta, qual era a finalidade desse planeta e o que estavam fazendo aqui as pessoas que encarnavam nesse planeta. E é assim,
são frases curtas, poucas, mas o entendimento que surge das afirmativas dela é alguma coisa que a gente só resgatou agora. A gente está resgatando o que ela falava há mais de 2000 anos atrás. A gente está começando a resgatar agora a compreensão dessas coisas. É uma coisa incrível, né? É uma coisa... Por exemplo, ela fala, o cristianismo é um caminho de conhecimento. Mestre é aquele que transmite o ensinamento que permite ao homem o resgate da sua filiação divina. A salvação chega com o conhecimento que torna o homem livre de seus apegos e de sua identificação com o que ele não é realmente. Sem o conhecimento, a gente não resgata a sabedoria. Como é que o homem ainda se identifica nesse tempo? E ela já dizia mais de 2000 anos atrás que a salvação chega com o conhecimento que torna o homem livre dos seus apegos e da sua identificação com o que ele realmente não é. O que o homem realmente não é? O homem não é realmente limitado. O homem não é realmente um pecador. O homem não é realmente superior, né? Ou inferior. O homem, entendendo isso como um homem e mulher, é aquele que veio para resgatar esse conhecimento e compreender o seu processo. Uma coisa que a gente precisa lembrar, e que ainda paira, e eu falei no começo do medo, e ela está me chamando aqui, olha, gente, a gente já carregava o pecado de Adão e Eva, né? Com a Igreja Católica Apostólica Romana, com o evento do Concílio de Nicéia, né? Nós começamos a carregar mais uma coisa. Nós começamos a carregar o medo, né? A Igreja nos colocou de volta a um patamar que nós já tínhamos superado, ou nem tínhamos vivenciado antes, né? Porque as matriarcas e todas as suas sucessoras, elas não viveram a opressão da subserviência, no sentido que nós vivemos depois do Concílio de Nicéia. Então nós começamos a carregar também o medo, né? A gente começou a carregar o medo de falar, o medo de se expressar, o medo do embate no bom sentido, o medo de expressar aquilo que o meu coração dizia da minha verdade, o medo de não ser compreendida, o medo de ser execrada, o medo de ser considerada a prostituta, a sedutora, né? Então, quantas mulheres a gente viu ao longo do tempo escondendo a sua sensualidade, a sua beleza, por conta de conseguir ser reconhecida como uma profissional ou uma sábia mulher e não como uma sedutora. E a gente vê até hoje mulheres passando por isso. Este medo também está aí ainda. Agora, no momento em que a gente percebe, né, o porquê de tudo isso, a gente vai perdendo o medo. E aí, a gente tem que fazer aquilo que ela pede, através do conhecimento, a gente tem que exercitar o perdão e a gente tem que manifestar aquilo que somos, homens e mulheres, aquilo que viemos resgatar, o amor incondicional. Sem perdão, a gente não resgata isso. E ela é o exemplo básico, mais do que todas as mulheres que a gente possa relembrar das suas jornadas e de todas aquelas anônimas que a gente não conhece, ela perdoou. É inimaginável o que ela passou, não ao longo do período em que ela caminhava com o Mestre Jesus, mas depois que o Mestre Jesus se foi. Quando ela saiu da Palestina fugida. E muitas vezes a gente, por pequenas coisas, a gente se sente tão... As dificuldades têm que ser compreendidas como alguma coisa que nos faz crescer. Se nós pudermos entender isso,
A gente pode aceitar não, a gente pode aceitar de que aquilo que a gente está vivenciando faz parte do nosso crescimento. Então, gente, se a gente volta nesse tempo, a gente percebe, né? Se a gente volta no momento do reencontro de Maria Madalena com o Mestre Jesus, a gente também precisa fazer aquela pergunta básica, né? Que a Cabala nos ensina sempre a fazer e não esperar a resposta de alguém, mas buscar a resposta. Por quê? Porque ela encarnou naquele tempo. Porque ela acompanhou o Mestre Jesus. Né? Ela era uma mulher independente, uma mulher de posses, uma mulher inconformada com as injustiças. Isso ela era. Isso era Maria Madalena. E por que a partir do momento em que ela encontrou o Mestre Jesus, ela deixa para trás esse embate? Ela deixa para trás o embate de todas nós. A questionadora, a que quer igualdade, a que não se conforma com as injustiças, a que quer ser melhor do que o homem, ou ser igual ao homem. Ela deixa esse embate da ilusão do mundo tridimensional e ela busca, aceita o outro embate, o embate que nós precisamos aceitar hoje. O embate que a nossa liberdade vem da liberação dos nossos preconceitos, da culpa, do medo e da pecha de prostitutas que nós recebemos desde lá, desde Adão e Eva, desde o pecado original. Esse é o exemplo maior que ela nos deixa. Ela deixa esse mundo, ela deixa o mundo da ilusão. E ela começa um outro caminho, no mundo da ilusão. Mas uma outra postura, ela deixa de ser aquela que aceitava o embate direto, aquela que era independente e fazia questão de demonstrar essa independência, sempre no embate com o outro. Isso nós absorvemos dela. Mas ela não quis mostrar isso. Ela quis mostrar que apesar disso, a partir disso, as coisas podem mudar. Porque você pode mudar. Porque você pode buscar o conhecimento, porque você pode buscar a transformação, porque você pode buscar um mestre, porque você pode reconhecer aquilo que está fora do limite. Você pode deixar de ser a mulher, né, com aquele carimbo de sedutora e pecadora, e você pode ser a mulher redentora, que é aquilo que ela é. Então, é hora de resgatar o caminho dela. É hora de resgatar os ensinamentos que ela deixou. É hora de resgatar o papel dela. O papel dela na história da humanidade, na nossa história. É hora de olhar para Madalena e Mestre Jesus sem preconceito. O preconceito que a igreja nos impingiu. O preconceito da impossibilidade do Deus encarnado e da prostituta estarem unidos por alguma coisa mais do que ilusão. Ainda tinha alguns ensinamentos dela que eu acabei não lendo. Ela dizia também que toda evolução é um retorno, que não é uma regressão, mas é a origem, percebe? Percebe a profundidade disso? Toda evolução é um retorno, que não é uma regressão, mas é a origem. Não existe pecado. Tudo é puro para aquele que é puro. A doença, o sofrimento, a morte são consequências dos nossos atos. Madalena, a mulher que purificada resgata a virgindade para revelar o Cristo na terra.
todo esse caminho que ela fez, tudo que ela resgatou, todos os ensinamentos, toda a trajetória, foi esse processo de transformação que nós buscamos, que é um processo de purificação. Purificação da mente, dos sentimentos, do corpo também, por que não? E a gente não percebeu isso. A gente nem sequer parou para pensar nisso. Nós saímos salvadeando aí, né? Eu acho que esse é um exemplo bem... você vê, jovens, lindas jovens, buscando alguma coisa. Mas buscando alguma coisa por conta de que princípio? O que está sendo ensinado para os nossos jovens? O que as religiões estão ensinando para os nossos jovens? Por que os nossos jovens estão fugindo da religião? Porque eles buscam a verdade. É uma outra geração, uma geração que já vem com sede de verdade, que não aceita simplesmente aquilo que nós aceitamos, porque a igreja falou, porque o poderoso falou, porque o cientista falou, porque o guru falou, eu aceito. Não, essa geração não vem para isso. E nós precisamos aprender com eles, e precisamos aprender a dar esses passos que Maria Madalena deixou. O Mestre Jesus deixou os passos para a gente recuperar a nossa divindade. Ela traz toda a forma, ela traz, através do seu exemplo, a possibilidade de a gente deixar de a gente excluir, de a gente apagar do nosso DNA a culpa pelo pecado e o medo. O medo é preciso, sabe, ela diz assim, não tenha vergonha do seu corpo. Não tenha vergonha do seu corpo. Você é um ser de luz. Por que é que a mulher tem vergonha do corpo? Por que é que a mulher nunca está satisfeita com o corpo que tem? Qual é o problema? A sedução. Tanto que elas vivem fazendo procedimentos que até morrem, né? Eu não sou contra as pessoas, homens ou mulheres, fazerem procedimentos plásticos, ginástica, regime. Perfeito! Mas isso é pouco, isso é 1%. Se você quer mudar mesmo, você tem que passar pela trajetória, você tem que passar por todos esses passos, por todo esse caminho. Senão vai ser só por fora. O limite continua aí. É importante a gente relembrar também, quando Maria Madalena foi varrida da história, se vocês pegarem no Novo Testamento, ela aparece em alguns lugares, quando entra em Atos, né? Atos é a primeira manifestação depois que da ressurreição de Mestre Jesus, da história, né? A história termina ali, com os 4 apóstolos, aí Atos já vai falar de outra coisa. Em Atos, nenhuma mulher é citada pelo nome. Lê lá em Atos. Aliás, eu tinha até anotado aqui o primeiro. Cadê? Está aqui. Aqui, ó. Essas são algumas citações que mostram como é que os apócrifos e mesmo os canônicos se referiam a Maria Madalena. Então, como eu disse, né, os evangelhos canônicos terminam com a ressurreição de Mestre Jesus, né? E na ressurreição de Mestre Jesus, a protagonista máxima é Maria Madalena, né? Os canônicos, os apócrifos, trazem um destaque total a Maria Madalena e aquilo que aconteceu naquele momento, nesse final dos evangelhos. Daí começa Atos.
Atos começa com a primeira reunião dos apóstolos e familiares de Jesus após a ascensão. Atos 1, versículo 12 e 14. Como num passe de mágica, Maria Madalena é varrida da história, mas sobrou uma vaga referência. Veja o que diz Atos 1. Todos estes, entre parênteses, os apóstolos, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dela. Então, aqui, a exceção de Maria, mãe de Jesus, as mulheres deixam de ter um nome, elas deixam de ter uma face, elas deixam de ter uma história, elas deixam de ter uma importância, elas deixam de se existir. E a partir de Atos, elas não existem. Ela, com aquelas que receberam de Mestre Jesus o direito de ensinar o Evangelho, o direito de curar, o direito de ministrá-lo em igualdade com os homens, desaparece. Então, nesse momento, é preciso que a gente relembre, pelo menos, do nome de algumas dessas mulheres guerreiras que acompanharam Jesus, que deixaram tudo, que acreditavam no Mestre, que absorviam os ensinamentos do Mestre, que agiam no dia a dia, que sustentaram com o seu patrimônio toda a jornada do Mestre. Né? A gente tem que lembrar de Marta, de Salomé, de Susana, de Joana, de Elizabeth, de Raquel, de Nassanta, de Milcá, de Ruth, de Celta, de Agamã, de Rebeca. 12 mulheres. Onde estão essas mulheres? Aonde está o reconhecimento da jornada dessas 12 mulheres? Nós encontramos os 12 apóstolos em todos os lugares, em todos os textos. Onde é que estão essas 12 mulheres? Onde é que estão as outras mulheres anônimas que acompanharam Jesus, que receberam os ensinamentos e saíram pregando pelos 4 cantos deste planeta? Onde é que elas estão? Onde é que está a Maria Madalena? A Igreja Católica reconheceu há poucos anos, né, ela como uma santa. Na França, ela é venerada desde sempre. Ela passou os últimos anos da vida dela na França. Existem inúmeras igrejas de Maria Madalena por toda a França. O caminho dela pela França nos levou a percorrer 3.600 quilômetros. Mas a igreja, há muito pouco tempo, reconheceu Maria Madalena como santa. Né? Ela, acho que foi exatamente em 1969, foi o Papa Paulo VI que reconheceu, que incluiu Maria Madalena no calendário da Igreja Católica. 1969, gente, ontem. E assim mesmo, ela continua sendo reconhecida como uma pecadora. O Jean-Yves Leloup, na introdução do Evangelho de Filipe, ele diz, entre outras coisas, o seguinte: os evangelhos deixados de lado, os apócrifos, e hoje redescobertos, seriam as testemunhas da parte reprimida do cristianismo. Eu acho essa afirmativa dele perfeita, é exatamente isso que representa os apócrifos. Toda a parte reprimida do cristianismo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu eu encontrei esta manifestação de Maria Madalena aqui, para mim tem um significado da mulher da nova era, daquilo que ela quer que nós manifestemos através desta estrela de 6 pontas que é o reflexo do homem perfeito, da mulher perfeita. Ela mostra que a gente pode reconhecer o nosso caminho. E eu contei aí em 2010 um pedaço da história dela, e hoje ela pedia que
ficasse muito claro, né, para as pessoas, apesar de ter tantos textos que falam isso, a verdade, a origem, né, do adjetivo que acompanha essa figura há tantos anos e que pudesse ser verdadeiramente mostrado, né? O que representou o encontro dela com o Mestre Jesus. Como a mulher, o ser de luz, Madalena, passou a transformar os seus limites numa outra dimensão a partir do encontro com o Mestre Jesus. É este o ponto que ela quer nos mostrar, é esse o ponto que ela nos pede para refletir, para que a gente também possa dar este salto, possa deixar de lado essa ilusão do mundo, da terceira dimensão, essa guerra insana contra o outro sexo, que não é meu inimigo, mas é meu companheiro. Não é através dos homens, né, da minha guerra com os homens, que eu vou transformar o meu limite, que eu vou transformar o pecado original, que eu vou transformar o medo, que eu vou deixar de sentir a força e o poder da sedução, né? Mas é através da compreensão, é através do andar ao lado, é através de mostrar para o homem quem verdadeiramente eu sou. A Maria Madalena que eu sou, né? Maria Madalena que eu sou, que eu posso ser. Eu quero terminar essa pequena, compartilhando com vocês um texto, um pequeno trecho de um livro chamado A Identidade Secreta de Maria Madalena, escrito pelo Jomar Filho, que para mim foi assim a condensação de tudo aquilo que ela queria mostrar e demonstrar, e de tudo aquilo que eu aceito, acredito e prego. Então eu vou ler para vocês isso, porque merece ser ouvido isso aqui. Palavras do Jomar Filho. Maria Madalena, a arrependida, a penitente, a endemoniada, a exorcizada, a iluminata, a iluminatrix, a Sofia do Salvador, a consorte do Senhor, a mulher que entendia tudo, a apóstola dos apóstolos, a dama da unção, a seguidora fiel, a primeira testemunha do Espírito de Cristo vivo após a crucificação do seu corpo físico. Maria Madalena, de todos os títulos, seja bem-vinda ao século XXI. Você, que viveu com Jesus na Era de Peixes, vem agora, pela porta da frente, para a Era de Aquário, quando o mundo começa a entender que ser mulher, pensar como mulher e amar como mulher, não é pecado. A mulher, tanto quanto o homem, pode pregar, pode profetizar, pode possuir a gnose, pode ser portadora da Sofia. E você, entre todos os apóstolos, foi a mulher que melhor entendeu a mensagem mística de Jesus. O século XXI ainda não sabe com segurança seu estado civil, mas não tem dúvidas que você foi a companheira de Jesus. Seja bem-vinda, Miriam de Madala, torre do rebanho dos templários. Seja bem-vinda ao século XXI, Santa Maria Madalena. Sua restauração aproximará ainda mais Mestre Jesus da humanidade da terra e será remédio para varrer da psique humana a culpa por um suposto pecado original. Sua restauração fará todos os povos recitarem o cântico dos cânticos sem o constrangimento interior de acharem que, por cantarem o amor, estão perdendo a conexão com a divindade. Seja bem-vinda, Maria Madalena. Hoje, amada, atendendo ao seu pedido, eu volto a falar sobre a sua trajetória, sobre o seu saber, sobre a sua caminhada com o Mestre Jesus, sobre aquilo que você veio trazer para todos nós. Esta face escondida, essa face deturpada, esta face velada, esta face incompreendida, que a cada dia o ser humano possa refletir mais e mais sobre a vossa presença, sobre a vossa jornada, sobre tudo aquilo que você representa, para que nós, né, homens e mulheres, partes da humanidade que faz fluir neste planeta um caminho de aprendizado, que a gente possa reconhecer
não só na trajetória de Mestre Jesus, mas na sua trajetória com o Mestre Jesus também, o caminho para o sagrado. Que o profano seja definitivamente transformado, que o pecado original seja finalmente compreendido, que o medo imposto pelas religiões seja finalmente purificado e que reste tão somente a verdade do caminho que cada um de nós, homens e mulheres, precisamos trilhar neste planeta para transformar nossos limites e para conquistar a tão almejada redenção. A redenção patente na vida de Mestre Jesus, a redenção patente na vossa vida e na vossa jornada neste planeta azul. Gratidão eterna por de alguma forma poder ser, poder ter te reencontrado e poder lembrar pequenos detalhes, importantes detalhes da sua jornada que farão toda a diferença, que fazem toda a diferença para a transformação principalmente das mulheres deste planeta. Agradeço a todos vocês que aqui estão, agradeço àqueles que nos acompanham via internet e que cada um de nós possa mais e mais abrir as portas para Maria Madalena, para a verdadeira Maria Madalena, para que a gente possa abrir as portas, as nossas portas para o mundo e verdadeiramente nos revelarmos como somos, né? Mulheres amadas, apaixonadas, mulheres que têm o coração aberto, mulheres que não se envergonham por serem mulheres. Um beijo no coração de vocês, até a próxima. A todos. Tchau, tchau.